Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal A Forja. Eu tenho aqui um enorme prazer em ter vocês aqui conosco através da plataforma do YouTube. Pessoal, nós estamos aqui mais uma vez para refutar mais um ignorante, né? Que é exatamente essa turma de ateus, que se dizem ateus militantes, né? Que está mais por uma religião. Bom, já deixo bem claro para vocês que eu não faço parte do sistema religioso, não sou ateu, já fui. Mas graças ao Criador me libertei dessa escória, né, desse lixo, dessa mentira. E hoje eu estou aqui para mostrar para vocês que, infelizmente, essas pessoas que vivem dentro do ateísmo não têm um pingo de noção do que está falando. Tudo para eles, né, é a questão da pseudociência, né, que a ciência é verdadeira, que a ciência sabe de tudo, pronto. É o ponto facultativo, não, aquilo é especial. Nós não podemos refutar a santa ciência e nem o Charles Darwin, né? Que é aquele cara que diz que a gente veio da evolução do macaco, né? Mas até hoje não tem macaco virando homem. Pois esse indivíduo aqui, esse ateu, ele simplesmente traz um vídeo aqui no TikTok, tá fazendo aqui uma sucessão no TikTok, né? Com seus seguidores ateus, que são outras antas, né? Porque é uma anta seguindo outra anta, né? É uma anta terrível seguindo outra anta. E a ignorância chega a ser escrabosa. Agora, deixa eu te falar uma coisa para você. Nós vamos ouvir esse cara falando aí. E eu vou colocar para você aqui a referência bíblica. Eles ficam pé da vida comigo porque eles querem que eu argumente com eles, que eu refute eles através da ciência, sendo que eles estão no campo religioso. Se eles estivessem no campo da ciência, tratando alguma coisa sobre ciência, a gente ia procurar, né, alguma coisa para refutar concernente à ciência. Mas não, eles querem, entram no mundo religioso, que é o mundo espiritual, que a Bíblia trata de assuntos espirituais, e não quer que a gente refute eles com a Bíblia. Vai, fica difícil, né? Então, agora, cada um do seu quadrado, meu amigo. Então vamos refutar ele de acordo com a Bíblia. Agora, se você que está assistindo, que é patotinha desses seguidores aí escrupulosos, né? Então, meu amigo, fala para você. Você é mais tonto do que barata que está sendo contaminado pelo SBP. Agora, olha que cara, olha, gente, só o comentário desse cara, sabe? O semblante de ira, de revolta contra Deus, eu fico pensando, rapaz, como pode, né? Se Deus não existe, por que que esses caras têm tanto ódio de Deus, já que Deus não existe? E se eles acusam Deus de perverso, de maldoso, que matou o pessoal lá no dilúvio, toda aquela criançada toda, então vem cá, então, já que Deus não existe, então Deus é inocente, já que para eles o dilúvio também não aconteceu. Mas vamos lá, vamos aqui mostrar para vocês, né, refutar à luz da Bíblia, mais uma ignorância da patotinha dos ateus através da internet. Vamos ouvir aqui, porque ele vai falar do sacrifício de Jesus. Ele vai dizer assim, que tipo de Deus é esse, né? Que manda uma pessoa, manda o seu filho para pagar, para morrer numa cruz, para ser assassinado, um Deus que aceita sacrifícios humanos. Gente, será que é realmente isso que a Bíblia diz? E olha que eu já fui ateu do meio desse pessoal aí. Eu vou falar para você, a revolta é tão grande, sabe, que a gente fica contra Deus por não compreender as Escrituras, que chega a ser o cúmulo do absurdo. Mas depois que o Criador dá um chacoalhão na gente, na hora que a gente acorda de verdade para a vida, a gente percebe a quantidade de lodo e de lama em que a gente está envolvido. Que é o caso desse pessoal, né? Faz toda essa maracutaia para ganhar fama, para ganhar status, né? Para achar que são os sabichões de tudo, para provar para todo mundo que Deus não existe, que não sei o quê. Como assim Deus não existe? Ah, então você tem que provar que Deus é. Por exemplo, eu não preciso provar. Ele existe, ponto final. Tá? A própria natureza revela a existência, a complexidade, até mesmo desse ateu aí. A complexidade da formação do corpo dele foi gerada por uma inteligência. Tá? Não foi gerado por uma evolução, de uma explosão do Big Bang que sai explodindo tudo. Cara, é um absurdo. Mas vamos lá, vamos ouvir aqui. Vamos deixar ele falar e a gente vai mostrar a luz da Bíblia. Tenha paciência para você ver que esses caras não manjam de nada da Bíblia. Vamos ver aí a revolta do ateu contra Deus, hein? Porque ele acredita que Deus aceitou o sacrifício de Jesus. Quer dizer, Deus mandou Jesus para ser crucificado, hein? No lugar do carneiro, tá? Vamos tentar explicar isso daí para ele. E depois não adianta você que é seguidor dele aí, dessa turma de ateusada aí, tá? Fica com blá, 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 não. Porque eu tô mostrando aqui a luz da Bíblia. Eu vou refutar vocês à luz da Bíblia. Agora, se vocês não querem que eu refute vocês à luz da Bíblia, aí fica complicado, porque já que vocês querem que eu refute vocês através da ciência, sendo que vocês estão no campo teológico,
fica difícil. Então, se está no campo teológico, a gente refuta teologicamente. Se está no campo científico, a gente refuta no campo científico. Mas no caso aqui é na área teológica. Então vamos ver o que a Bíblia diz. Vamos ouvir primeiro as babaquices do revoltado, mais um revoltado ateu aí da internet. Vamos ver aí, ó. Nem se compara a essa que eu vou te falar agora. A maior mentira que já contaram pra você, de que Jesus Cristo existiu um dia e que ele foi um homem e que foi crucificado numa cruz. Bom, ele está dizendo que é mentira, né? Ele está falando pra gente aqui que é mentira, que Jesus Cristo nunca existiu, né? Ele afirma categoricamente que Jesus nunca existiu. Gente, nós temos diversos historiadores, provas histórica, que é inegável que realmente existiu na Palestina, na Judéia, um homem chamado Jesus. É impressionante. Então vou mostrar para você aqui agora, porque ele está dizendo aí na internet que Jesus nunca existiu. Você viu aí, né? Da boca desse cara aí que Jesus, ele está dizendo que Jesus nunca existiu. Olha só, está dizendo que é uma mentira. O cara vem na internet, né? Montado num cavalo branco, né? À toa, e chega para as pessoas, né? E dá um de historiador. O cara está agora desafiando os historiadores sérios, está desafiando a arqueologia, está desafiando a papirologia, está desafiando a história contada, narrada, né, que não é uma questão somente religiosa. A própria ciência, agora entrando no campo da ciência, comprova a existência de Jesus, e o cara chega dizendo aqui que é uma mentira, que contando qual é a formação essa que eu vou te falar agora. Desse cara para o cara chegar a afirmar uma coisa, quer dizer que ele está desmentindo. Não, é assim, pessoal. Ele acredita que Jesus não existiu e sai espalhando para todo mundo que Jesus não existiu, para a gente pegar todas as provas, evidências históricas e jogar no fogo. Não, não presta. Jesus nunca existiu porque na cabecinha dele tem que ser do jeito que ele quer. Olha aqui, olha, vamos ver a besteirada dele aí. Olha aí. A maior mentira que já contaram pra você, de que Jesus Cristo existiu um dia e que ele foi um homem e que foi crucificado numa cruz para pagar os nossos pecados. Sim. Olha aí, o cara é um revoltado. Vamos provar para você que Jesus existiu? Vamos lá, vamos provar para ele? Vamos, pessoal. Olha só isso daqui. Historiadores não cristãos que mencionam Jesus. Esses caras não eram seguidores de Jesus e ainda assim mencionam ele em seus registros, o que é forte evidência histórica. Vamos lá. Flávio José, 37 a 100 depois de Cristo, historiador judeu. Aqui ele diz: por esse tempo apareceu Jesus, essa carta de Flávio José. Por esse tempo apareceu Jesus, um homem sábio, se é que se pode chamá-lo de homem. Ele, tá vendo? Então o próprio Flávio Joséfio, ele já está mostrando que Cristo, além de ser humano, ele é divino. Porque os ateus estão dizendo o seguinte: não, Jesus, alguns dizem, Jesus existiu, Jesus histórico, mas Jesus não era divino, sendo que a própria carta do historiador Flávio Joséfio, em 37, 100 depois de Cristo, está dizendo da seguinte forma, você está lendo aí na sua tela. Por esse tempo, apareceu Jesus, um homem sábio, se é que se pode chamá-lo de homem, ele era o Cristo. Pilatos o condenou à cruz, tá vendo? Olha só, existência de Jesus, sua sabedoria e fama, nós temos aí, vamos lá, Tácito, em 56 e 120 depois de Cristo, historiador romano. Olha o que ele diz: Cristo, o fundador do nome cristão, foi executado por Pôncio Pilatos durante o reinado de Tibério. Então você tem outra prova histórica da existência de Jesus e que também Jesus era divino. Plínio, o jovem, 61, 103 depois de Cristo, governador romano. Eles, cristãos, se reúnem num dia marcado antes do amanhecer, cantando hinos a Cristo como a um Deus. Olha só, Luciano de Samosata, foi 125 a 180 depois de Cristo, escritor grego satírico. Ele diz assim na carta dele: os cristãos adoram um homem até hoje, o ilustre personagem que introduziu seus ritos novos e foi crucificado por isso. Vamos lá, provas indiretas e evidências históricas. Então você tem documentos cristãos
primitivos, como os evangelhos, cartas de Paulo, você tem o martírio dos apóstolos, expansão rápida da igreja primitiva e arqueologia que comprova a existência de Jesus, tanto Jesus divino como Jesus histórico. Então você tem Flávio Josefo, que foi a obra dele que está intitulada, vou passar para você verificar que eu não estou mentindo, a obra que você pode pesquisar na internet, Flávio Josefo, porque você vai dizer assim, esses cristãos gostam de ficar inventando história para manter o povo preso dentro de igrejas, mas quem é que está falando de igreja evangélica aqui? Inclusive eu não falo para você frequentar esses locais, porque o Criador não está nesses locais. Nós estamos falando aqui de honestidade. O cara com a revolta que ele tem contra Deus, alguma decepção que ele teve dentro de igreja, alguma coisa, né? Porque tá na cara que esses caras têm esse tipo de decepção. Então fica revoltadinho, fica com a língua, né, mordida, né? Fica lá com hemorroidinha e vem se colocar a sua revolta na internet e quer que todo mundo fique com raiva de Deus. Mas, meu amigo, deixa eu dizer uma coisa. Se Deus não existe, deixa pra lá. Se Deus não presta, se Deus é uma ilusão ou é um conto de fada, deixa pra lá. Por que te incomoda tanto? Não. É porque nós ateus queremos libertar o mundo. Libertar do quê, meu amigo? Vocês não libertam ninguém. Vocês pioram a situação das pessoas. Quer dizer, o cara sai do sistema religioso, todo esculhachado, todo esculhambado, ainda vem pra dentro do ateísmo e vira outra esculhambação também. Então tá aí, ó. Flávio Josefo, a obra dele, Antiguidade Judaica, tá? Tácito, Plínio Jovem, Luciano de Samosata e os evangelhos. Estão a provas históricas aqui, tá certo? Históricas da existência do Cristo ressurreto. Mas o revoltadinho do ateu e todas as antas que seguem eles, que vem aqui no comentário falar um monte de baboseira, né? Você tem que provar que Jesus existe. Vai no cemitério. É a mesma ladainha, são um monte de papagaio. Vai no cemitério, ressuscita um morto, levanta um paralítico. Os caras é tão ignorante, tão besta, tão burros, com orelha grande, que não consegue compreender a passagem da Escritura que trata sobre essa questão dos milagres. Eu vou voltar até a fazer um vídeo mencionando sobre este assunto, se você quiser assistir por aqui. Mas vamos continuar vendo a babaquice. E olha o semblante de ódio, né, que esse cara passa aí para as pessoas. Olha só. Essa é a maior mentira que você já ouviu. As pessoas que vêm do cristianismo, elas gostam muito de criticar as pessoas de outras religiões, principalmente de matriz africana, seja do candomblé, seja da umbanda, seja da quimbanda, da magia. Então eles gostam muito de criticar. Você pode ver que a raiva desse pessoal não é contra o pessoal que é da umbanda, não é contra o candomblé, não é contra o macumba, não é contra o voodoo, não. A raiva deles é do cristão. Sabe? O ódio que essas pessoas têm no seu coraçãozinho é contra os cristãos, porque são seguidores de Cristo. Eu compreendo perfeitamente e sei que existe patifaria, pastor safado, sacana, existe gente que não presta em tudo que é lugar, como tem no meio do ateísmo. Você está entendendo? Mas o problema, gente, é que esse pessoal não sabe ter o discernimento para tentar entender o motivo de todas essas questões. Aí fica, né, com o advento da internet, abre um canalzinho, faz ao seu showzinho, né, ateísta, e se acha que é os donos da verdade. Estamos libertando as pessoas. Libertando do quê? Que verdade? No último vídeo que eu fiz daquele ateu lá, no vídeo anterior, veio um comentário de um seguidor dele, Anta, e falou o seguinte, você tem que chamar ele tete a tete para um debate. Meu amigo, faz 2 anos que eu saí do ateísmo. Eu convidei aquele canalha várias vezes para estar no meu canal aqui, ó, várias vezes, para debater frente a frente. Agora você veio para mim para chamar, mais do que eu chamei, tá aí o convite de pé também, ó. Se quiser, nós vamos junto, mas tem que ser no meu canal. Tem que ser no meu canal. Aí nós vamos ver, tá certo? Porque lá, né, vai ter um monte de cobra junto, tem que ser no meu canal. Mas tá aberta a oportunidade. Tenho medo nenhum não dos seus mestres aí do ateísmo. Mas eu vou dizer para vocês, é muita sacanagem desses caras. Esses caras são tão revoltados que chega a ser, assim, uma estrela de Hollywood. De tanta revolta que esses caras têm contra um Deus que para eles não existe. Criticar falando que magia é coisa do diabo. Tá vendo? Aí o negócio deles é porque o crente, ele critica, né? Porque à luz da Bíblia, né? Eles não criticam a pessoa em si. Claro que tem os fanáticos, mas eles criticam em si a prática. Por quê? Porque o fundamento do cristianismo está nas Escrituras.
né? As escrituras é o ponto de alicerce, é onde o cristão tem a sua base espiritual. E é claro que ele vai se utilizar da escritura para alertar as pessoas que o Criador não se agrada de determinadas práticas. Por quê? Porque quem adora imagens e esculturas está adorando a um Deus, a demônios, né? A espíritos de demônios, e a apostasia, e um monte de coisas que não faz nenhum efeito. Então, a Bíblia, ela condena determinadas coisas. E o cristão, exatamente, ele é um protestante. Ele protesta contra aquilo. Não é que ele põe lá, né, algo no pescoço da pessoa, você vai ter que ser isso, aquilo, porque senão você vai para o inferno. Tem aqueles que fazem isso, gente, mas você não tem que generalizar. São pessoas fanáticas. Em todo canto tem gente fanática. Nós estamos falando aqui do evangelho genuíno do Cristo ressurreto. Tá? Não é por força nem por violência. Agora, esses caras, eu nunca vi eles falar do candomblé, nunca vi eles falar da umbanda, nunca vi eles falar da magia, nunca vi eles falar da maçonaria, nunca vi eles falar do satanismo. Não, o foco deles é o ódio que eles têm é contra os cristãos. Vamos continuar. Olha, até o semblante do cara já exprime isso, olha só. O diabo quer coisa ruim, que é coisa que não presta. Agora você me responde, crente, e o sacrifício de Jesus? Que espécie de magia é essa que Deus pediu para fazer? Que sacrificar uma pessoa, sacrificar um ser humano, derramar o seu sangue para salvar o povo, para salvar a humanidade. Que história é essa de sacrifício, que Deus gosta de sacrifício humano? Que negócio é de derramamento de sangue? Isso aí para mim é pura magia, meu amigo. Olha para você ver como ele é burro. Olha como ele é burro. Como o ateu é burro. Sabe por que é burro? Porque o cara está falando que Deus aceita sacrifício humano. Ah, mas Jesus não veio, Deus não mandou Jesus para morrer numa cruz. Não, meu amigo. Não. O sistema religioso enganou você e eu vou te provar na Bíblia. Deus não mandou Cristo para ser crucificado numa cruz ou para aceitar sacrifícios humanos. No Antigo Testamento nós temos duas entidades, uma que se passa por Deus e uma outra que é o verdadeiro Criador. Eu tenho aqui um estudo que eu trouxe para vocês aí no meu canal, falando exatamente sobre essa questão de sacrifícios humanos, né? E a diferença, porque o Criador ele não pede sacrifício humano, mas Satanás pede. Deixa eu provar na Bíblia aqui para vocês, para ficar mais fácil. Vamos lá. Então ele está dizendo aí que Deus enviou, né, Jesus para morrer numa cruz, para ser crucificado, etc. Primeiramente, gente, deixa eu te explicar uma coisa. A Bíblia diz que Jesus não veio aqui para morrer pelos nossos pecados. Jesus veio nos libertar da escravidão do pecado. Ele veio abrir a nossa mente, ele veio nos libertar. Quando Cristo veio, o que os judeus pensavam? Que ele era um cara que viria para criar uma grande rebelião e libertar o povo judeu da tirania romana, porque os romanos oprimiam os judeus naquela época. Sim ou não? Pois é. Então é por isso, Cristo ele veio pregar o reino do Pai, ele veio pregar o reino do Criador, ele veio pegar o reino espiritual e não o material. Então as pessoas não conseguiram entender a missão de Cristo. Porque, veja bem, qual que é o maior sacrifício de Cristo? Qual que é o sacrifício de Cristo? O problema é que as pessoas aprenderam errado. O pastor chega na igreja, e é por isso que esse ateu está tão revoltado, porque ele acreditou quando ele estava numa igreja evangélica no pastor, e hoje fica aí na internet falando besteira. Nem ele conhece isso, nem os seus seguidores que são anta, e o pior ainda, muitos cristãos revoltados aí. Mas deixa eu te explicar uma coisa. Cristo não veio para morrer pelos nossos pecados. O sacrifício de Jesus foi ter deixado a sua glória, deixado a sua divindade se materializar, sofrer como homem, vir como homem, sentir as dores, as lamúrias, as angústias, os problemas da vida para nos libertar. Depois ele retornaria para o Pai. Através da sua pregação, através do seu movimento que ele fez, de libertar as pessoas, libertar os doentes, libertar os aflitos, libertar as pessoas endemoninhadas, curar uma quantidade enorme de pessoas. Isso revoltou o sistema religioso da época. A consequência disso foi a crucificação. Deus sabia, pela sua onisciência, que esse seria o destino do seu filho. Mas Deus não mandou seu filho para matar ele e receber em troca o sangue derramado dele. Agora eu quero que você entenda uma coisa. Vou te mostrar na Bíblia aqui agora. Olha só, vamos ver, será que esse ateu vai aprender uma coisa? Vamos ver. Filipenses capítulo 2, versículo 5 a 8.
tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, como algo a que devesse apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, tá vendo? Assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Será que você conseguiu compreender o contexto? Cristo esvaziou-se a si mesmo, largou a sua glória, ele deixou a sua glória, veio para a terra em forma humana para nos libertar da escravidão, do pecado e da tirania das trevas. Esse foi o sacrifício de Jesus. A morte na cruz foi uma consequência desse sacrifício, porque todas as pessoas que enfrentam o sistema religioso e o sistema porco ateísta é sim perseguido e se deixar, tanto de um lado como o outro, pode até dar cabo da vida da pessoa. Isso é a pura verdade. João capítulo 17, versículo 5. Vamos ver se esse ateuzinho aí consegue compreender. Coisa que é difícil, né? Porque eles não acreditam na Bíblia, então daqui a pouco tem os seguidores deles aqui que vem aqui perturbar. Mas tudo bem. E inventar mentira, né? João 17, versículo 5. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Tá aí, ó. Cristo tinha a glória do Pai antes do mundo existir. Foi o arquiteto da criação do mundo físico, deixou a sua glória por amor a nós e veio para nos libertar. E o que aconteceu com ele? Foi sacrificado. Deus não aceita sacrifício humano, eu vou te provar. Versículo que mostra que o próprio Jesus não era morrer na cruz, que o propósito dele não era esse. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para a retomar. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse versículo mostra que Jesus escolheu se sacrificar. Não foi forçado nem um destino trágico. Deus não forçou Jesus a nada. Deus não obrigou. Você vai para a terra, você vai para lá, prega lá o evangelho, e aí os caras vão te matar, e na hora que eles estiverem judiando de você, aí vai me agradar. Isso é mentira. Isso é conversa da boca desse Zé Ruela, desse ateu aqui. Pode ter certeza. Olha o semblante de revolta desse Zé Ruela. Olha aí, vamos ver mais um pouquinho da babaquice dele. Isso é magia. Você fica ao mesmo tempo criticando a magia, a feitiçaria, o que as outras religiões fazem, sendo que o seu Deus fez um sacrifício humano. Fora de que na Bíblia está escrito que Deus gostava de sacrifício de animais. Ele pedia sacrifício no altar. Então, para mim, o bicho é tão burro, que ele fala que Deus pedia sacrifício de animais. Olha como é fácil derrubar esses ateus. Eu vou voltar e vou provar para você na Bíblia que esses caras manipulam a Bíblia pior do que pastores sem vergonhas que tem em cima de púlpitos evangélicos. Olha a pilantragem desse cara. O seu Deus fez o sacrifício. Presta atenção. Primeiro ele está dizendo que Deus aceitou sacrifício humano. Mostrei para você. Mentira. Não. Deus nunca aceitou sacrifício humano. Vou te mostrar com base bíblica ainda. Segundo, ele está dizendo que Deus pediu sacrifício humano, sacrifício de animais. Mentira. No Antigo Testamento você tem duas entidades, uma chamada Jeová, o falso Deus, e outra que é o próprio Criador. Quem pede esses sacrifícios de animais é o Jeová, o falso Deus, porque o Criador não pede absolutamente nada disso. Não tem necessidade de nenhum ponto de religiosidade. Para buscar ao Criador é em espírito e em verdade. Vamos ver aí para você ver. Sacrifício humano, fora de que na Bíblia está escrito que Deus gostava de sacrifício de animais, ele pedia sacrifício no altar. Então, que Deus pedia sacrifício no altar de animais. Vamos ver isso na Bíblia aqui. Ai, é complicado, né? Deixa eu ver se eu acho aqui, esses estudos que eu tenho postado aqui para as pessoas, se você quiser assistir os nossos vídeos anteriormente, vamos ver aqui, ó. Eu coloquei várias e várias textos mostrando para você
Deus nunca aceitou sacrifício de animais. Nunca aceitou. Nunca, nunca, nunca. Eu vou provar isso daqui para vocês agora. Eu quero que você preste muita atenção aqui. Do lado de cá eu tenho uma coluna que eu mostrei aqui para as pessoas no canal. O Jeová, o falso Deus, que pede sacrifícios de animais. Então tem duas entidades, você precisa entender isso aí. Mas o ateu não entende, porque ele tem revolta, né, de Deus. Às vezes a mulher dele traiu ele, ou o marido traiu, a bagunça, houve alguma coisa dentro dessas denominações religiosas, que o cara ficou revoltado e agora fica na internet falando um monte de abobrinha. E o pior, sem conhecimento bíblico. Então ele falou que Deus pede sacrifício de animal. Vamos ouvir de novo? O seu Deus fez o sacrifício humano, fora de que na Bíblia está escrito que Deus gostava de sacrifício de animais, ele pedia sacrifício no altar. Então, para mim é muita... Que Deus pedia sacrifício de animais. Será que isso é verdade? Vamos ver aqui, ó, aqui a coluna do lado aqui para você ver, ó. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Presta atenção. Salmos, capítulo 40, versículo 6. Tu não queres animais oferecidos em sacrifício, nem oferta de cereais. Não pedistes que animais fossem queimados inteiros no altar, nem exigistes sacrifícios oferecidos para tirar pecados. Pelo contrário, tu me destes ouvidos para ouvir. Isso é apenas o primeiro versículo, cara. O cara abre o bocão dele dizendo que Deus pede sacrifício de animal. Mentiroso. O cara é mentiroso. Olha aí mais aqui, ó. Vou mostrar mais aqui para você, ó. Vou provar mais aqui para você, ó. Salmo 50, versículo 10. Pois os animais da floresta são meus, e também os milhares de cabeças de gados espalhados nas montanhas. São meus todos os pássaros dos montes, e tudo o que vive nos campos. Isso aqui é Deus falando, ó. Se eu tivesse fome, não pediria nada a vocês, pois o mundo é meu e tudo que nele há. Por acaso, preciso comer carne de touros e beber sangue de bodes? Gente, porque quem criou esse tipo de sacrifícios humanos, esses são os povos pagãos lá atrás, e não o verdadeiro Criador. Quem criou esse negócio de sacrificar animais para remir os pecados das pessoas foi a religião judaica no passado. O Criador não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. E todas as vezes que o povo estava fazendo merda, e aí um suposto profeta levantava e dizia que era Deus que estava fazendo, e eles registravam isso, logo em seguida Deus levantava outro profeta e falava para eles para repreender o povo por aquilo, porque eles tinham mania de acusar a Deus, como hoje esses ateus acusam a Deus. Que Deus é mau, que Deus é injusto, que Deus não presta. Por quê? Porque não tem o conhecimento da Escritura. Se esse pessoal tivesse realmente o conhecimento da Escritura, não falaria tanta merda como estão falando. Vamos ver mais aí. Vamos provar para vocês aí que Deus não quer sacrifício de animais. Salmo 51, 16. Tu não queres que eu te ofereça sacrifícios. Olha aí. Tu não gostas que animais sejam queimados em altares como oferta a ti. Como que o sal... Quer dizer, aí o seguidor do ateu Zé Ruela aqui, né? Eu tenho que falar desse jeito. Olha a revolta do cara. Olha a cara de revolta desse ateu. O cara, né? Seu Deus está na Bíblia, que ele pede sacrifício de animais. O bicho é burro, cara. Olha aí. Faria o que as outras religiões fazem, sendo que o seu Deus fez o sacrifício humano, fora de que na Bíblia está escrito que Deus gostava de sacrifício de animais, ele pedia sacrifício no altar. Então, gente, você quer mais prova do que isso? Você quer mais prova do que isso? Vamos lá. Tu não queres que eu te ofereça sacrifícios. Tu não gostas que animais sejam queimados em altar, como oferta a ti. Ó Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde, tu não rejeitarás um coração humilde e quebrantado. Olha o que diz Isaías. O Senhor diz, eu não pedi todos esses sacrifícios que vocês me oferecem. Estou cansado de ver vocês oferecerem animais gordos queimados no altar. Estou enjoado do sangue de touros novos. Não quero que façam isso com nenhum animal, carneiro nem cabrito. Como que o cara diz uma coisa e os seguidores babacas
carneirinhos desse ateu, segue ele fideldignamente, sem consultar a escritura. Então, se o cara é revoltado e tem os seus seguidores revoltados, é claro que ele vai vir no meu canal aqui falar abobrinha. Ah, chama pro debate. Bom, tá aí, meu filho. Qualquer um que quiser debater comigo, fique à vontade. É só marcar. Vai ter que ser no meu canal. Tá? E com as minhas regras. E vocês são sujos. Olha aí. Olha o Isaías 66:3. Tá aqui, ó. Porém, há pessoas que matam o touro para oferecerem sacrifício e matam também o homem. Há pessoas que matam uma ovelha como sacrifício e matam também um cachorro. Há pessoas que me oferecem cereais e me oferecem também sangue de porco. Há pessoas que queimam incenso a mim e também adoram uma imagem. Essas pessoas resolveram fazer o que querem e têm prazer nas suas ações nojentas, o que eu nunca pedi. Isaías 66:3. Mas o ateu revoltado... Então, para mim, é muita arrogância e muita prepotência de você falar que magia é coisa do diabo, sendo que o seu Deus pediu para fazer um sacrifício humano. Isso aí não é coisa do mal, não? Não é coisa do... Deus não pediu sacrifício humano. Isso é pura mentira. Jesus, ele sacrificou-se por nós, deixando a sua glória. E andar em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou por nós, como oferta de sacrifício a Deus em cheiro suave, que é ser deixado a sua glória. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui está dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho para que ele fosse crucificado, espancado e crucificado? Não. Deus mandou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça. A pregação de Jesus foi o motivo de ter levado ele à cruz. Cristo foi assassinado, não pela vontade do seu Pai, foi os homens que mataram o próprio Filho do Eterno. Então, meu amigo, sinto muito, mas vocês que são seguidores desses intitulados à toas, não têm um pingo de conhecimento. Ou vocês não têm vergonha na cara, que ainda sustenta esse pessoal com as suas ofertas, porque não adianta você ficar depois metendo pau nos pastores. Não estou defendendo, não. Se você sustenta uma canalice dessa, é porque vocês são piores do que esse pessoal. Forte abraço aí, pessoal. Comenta, coloca aí a sua posição.